Esse garoto era visto por todos como incapaz e ainda enfrentava preconceito devido à cor da sua pele. Determinado a provar que estavam errados, ele decide se dedicar ao máximo para realizar o sonho de se tornar um médico neurocirurgião. E no filme de hoje, vamos conhecer Mãos Talentosas, a história de Ben Carson, uma produção baseada em fatos reais lançada em 2009. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e, agora, vamos ao vídeo. Esse garoto Benjamin Carson era considerado burro por todos e ainda sofria preconceito por conta da cor da sua pele. Ben está prestes a encarar um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Em 1961, ele era o único estudante negro da sua sala, em uma época em que o racismo ainda não era considerado crime. Naquele dia, a professora caminhava entre as carteiras perguntando quantas questões cada aluno tinha acertado. Enquanto alguns respondiam 25 ou 30, Ben revelou que não havia acertado nenhuma. A resposta foi recebida com risadas e zombarias de seus colegas. Além de enfrentar o racismo, o garoto também era constantemente chamado de burro pelos colegas. Após a aula, enquanto abria seu armário, um dos alunos se aproxima para provocá-lo novamente. Cansado de sofrer bullying, Ben perde a paciência e reage, dando um soco no rosto do menino. Como consequência, a mãe de Ben, Sonia Carson, é chamada à escola. Durante a reunião, o diretor afirma que, além do mau comportamento, Ben apresenta notas muito baixas, mostrando um boletim repleto de FSDS. De volta para casa, Sonia conversa seriamente com o filho, dizendo que ele precisava aprender a controlar sua raiva e melhorar suas notas. No entanto, Ben estava com a autoestima abalada, convencido de que era burro por ouvir isso constantemente de seus colegas. Para incentivá-lo, Sonia reafirma sua confiança nele, dizendo que ele é inteligente e que só precisa se esforçar mais nos estudos para alcançar seu potencial. No dia seguinte, Sonia chega em casa após um longo dia de trabalho como empregada doméstica e pede para Ben e seu irmão Curtis fazerem o dever de casa. Durante a tarefa, Ben pede ajuda, explicando que não consegue ler direito o que está escrito no livro. Sonia, percebendo que algo pode estar errado com a visão do filho, decide fazer um teste simples. Ela pede que ele leia as embalagens de cereal no armário, mas Ben não consegue. Foi aí que Sonia percebeu que o motivo do baixo desempenho escolar do garoto era a dificuldade em enxergar. Determinada a ajudá-lo, Sonia pega as economias que vinha guardando em um pote e compra um par de óculos para Ben. Com o tempo, as notas do garoto começam a melhorar significativamente. E aí, pessoal, essa é uma cena que muitos acham um pouco difícil de acreditar. Afinal, como Ben nunca mencionou para sua mãe que tinha problemas de visão. Mas, às vezes, as crianças não percebem que algo está errado ou simplesmente acham que é normal enxergar daquela forma. Sonia começa a demonstrar sinais de desânimo e evita contar aos filhos o que está sentindo. Ela até deixa de ir à missa de domingo, preferindo ficar em casa dormindo até mais tarde. Ben e Curtis, no entanto, vão assistir ao culto onde o pastor compartilha a história de um médico missionário que superava inúmeros desafios para atender pacientes pobres em regiões perigosas. Inspirado por essa história, Ben volta para casa e diz à mãe que deseja se tornar médico. Sonia fica feliz com a decisão do filho, mas, ao mesmo tempo, continua visivelmente abatida. Reconhecendo que precisa de ajuda, ela decide buscar apoio em um hospital psiquiátrico, mostrando sua força ao enfrentar a depressão para poder cuidar melhor de si mesma e dos filhos. Sonia é rapidamente atendida por um psiquiatra e desabafa sobre sua difícil trajetória de vida. Ela conta que cresceu em um orfanato e, aos 13 anos, se casou apenas para sair de lá. Apesar disso, durante um tempo, ela, o Sr. Carson e os 2 filhos viveram felizes em uma ótima casa. Porém, um dia, Sonia descobriu que o marido tinha outra esposa, filhas, e que ainda vendia produtos ilegais para sustentar as 2 famílias. Enquanto conta sua história, Sonia se emociona e começa a chorar. Ela confessa que não sabe ler e revela seu maior medo, que Ben e Curtis acabem seguindo o mesmo caminho difícil que ela trilhou. Em um momento de extrema vulnerabilidade, Sonia admite que chegou a pensar em tirar a própria vida. Sensibilizado, o psiquiatra sugere que ela fique internada para receber ajuda, mas Sonia hesita, explicando que não tem condições financeiras para arcar com o tratamento. Comovido com sua história e reconhecendo a urgência de sua situação, o psiquiatra decide permitir que Sonia se interne e comece o tratamento, oferecendo a opção de pagar apenas quando estiver em melhores condições financeiras. Esse gesto de solidariedade abre um novo caminho de esperança para Sonia e sua família. À noite, Sonia mente para Ben e Curtis, dizendo que precisa fazer uma viagem a Boston para visitar uma tia. Antes de partir, ela reforça a importância de eles se dedicarem aos estudos e os desafia a memorizar a tabuada até sua volta. Enquanto ela está ausente, uma irmã da igreja fica responsável por cuidar dos garotos.
Sônia segue para o hospital psiquiátrico e, ao abrir a mala, encontra uma carta escrita por Ben, o que a emociona e a faz sorrir. Enquanto isso, Ben se dedica intensamente aos estudos e, com o passar dos dias, mostra grande evolução, chegando a acertar 24 das 25 questões de uma prova. Quando Sônia termina seu tratamento e retorna para casa, Ben fica radiante ao vê-la de volta. Ele rapidamente conta que conseguiu decorar toda a tabuada, como ela havia pedido. Orgulhosa do filho, Sônia demonstra sua alegria e, em pouco tempo, consegue um novo emprego como empregada na mansão de um professor chamado Burke. Durante uma conversa, Sônia descobre que o professor possui uma coleção impressionante de livros e que, desde a morte de sua esposa, ele tem limpado a mansão sozinho. A descoberta desse novo ambiente repleto de conhecimento abre uma nova oportunidade para Sônia incentivar ainda mais os estudos de seus filhos. Após um longo dia de trabalho, Sônia reflete sobre a vida de seu chefe, percebendo que ele conquistou sua mansão graças ao hábito de ler e estudar. Determinada a mudar o futuro dos filhos, ela chega em casa, desliga a televisão que eles estavam assistindo e anuncia uma nova regra. Eles terão que reduzir o tempo na frente da tela e ler ao menos 2 livros por semana. Ben e Curtis, naturalmente, não gostam nada da ideia, mas Sônia explica que, um dia serão eles que aparecerão na televisão, em vez de apenas assistir ao sucesso dos outros. Para reforçar o argumento, ela brinca dizendo que ler é essencial para não acabar como James, de todo mundo odeia o Chris. No dia seguinte, Ben e Curtis vão à biblioteca pela manhã e, com o tempo, desenvolvem o hábito da leitura. Ben, em especial, passa a criar resumos dos livros que lê e apresenta esses resumos em voz alta para sua mãe. Sônia, por sua vez, finge ter problemas de visão, ocultando dos filhos que não sabe ler, mas escuta com orgulho as apresentações de Ben. Ao explorar diferentes temas, Ben encontra um livro sobre rochas, o que acaba despertando ainda mais sua curiosidade. Na escola, Ben começa a se destacar. Durante uma prova de soletrar, ele se sai muito bem e, em outra aula, impressiona o professor de biologia ao identificar corretamente uma rocha como obsidiana. Ele explica com detalhes que a obsidiana se forma pela interação da lava vulcânica com a água. Fascinado pela resposta, o professor convida Ben após a aula para lhe mostrar o funcionamento de um microscópio, apresentando ao garoto o incrível mundo dos micro-organismos. Curiosamente, hoje em dia muitas crianças sabem o que é obsidiana não por causa dos livros, mas por jogos como Minecraft, onde o material é essencial para construir um portal para o Nether. No entanto, a história de Ben destaca o impacto transformador de uma simples mudança de hábito. Ao trocar a televisão pelos livros, ele deixou de ser visto como um aluno burro e se tornou um dos mais inteligentes de sua turma, provando que o conhecimento é uma ferramenta poderosa para mudar vidas. Os progressos não param apenas com Ben, pois o professor Burke também está ajudando Sônia a aprender a ler. Nos momentos de lazer, a família se reúne na frente da televisão para assistir a programas de perguntas e respostas, e Ben e Curtis acertam quase todas as questões, graças ao conhecimento adquirido com os livros. Alguns anos se passam, e Ben conquista um certificado de mais alto aproveitamento acadêmico, sendo reconhecido como o melhor aluno da 8ª série. A conquista deveria ser motivo de celebração, mas, durante a cerimônia, a professora pega o microfone e faz um comentário discriminatório, afirmando que é uma vergonha os alunos brancos terem sido superados por um estudante negro. O sorriso de Ben desaparece, e ele fica visivelmente abalado com as palavras da professora. Determinada a proteger os filhos e evitar que enfrentem mais situações lamentáveis como essa, Sônia decide usar suas economias para se mudar com Ben e Curtis para Chicago, buscando um ambiente mais inclusivo e cheio de novas oportunidades para eles continuarem progredindo. Na nova escola, Ben rapidamente percebe que agora está cercado por vários outros alunos negros, o que inicialmente traz algum conforto. No entanto, os problemas continuam, pois alguns colegas o ridicularizam por usar roupas doadas pelos antigos patrões de sua mãe. Sentindo-se desconfortável, Ben volta para casa e pede que Sônia compre roupas mais modernas para ele. No entanto, ela explica com firmeza que as roupas que ele tem estão em bom estado e que ele não deve se preocupar com coisas tão superficiais. No dia seguinte, Ben enfrenta mais provocações quando um colega chamado Joe tenta zombar dele. Desta vez, porém, o garoto não se deixa abater e responde com bom humor, dizendo: a mãe do Joe é tão velha que, na certidão de nascimento dela, a data está como vencida. A resposta de Ben não apenas cala Joe, mas também mostra que ele está aprendendo a lidar com as adversidades com confiança e inteligência. Joe demonstra um reconhecimento do bom humor de Ben, e os dois se tornam amigos. Essa situação levanta uma reflexão sobre como o bullying pode ser enfrentado. Às vezes, com um pouco de zoação de volta, é possível ganhar o respeito dos valentões. No entanto, é claro que isso depende do tipo de valentão com quem se está lidando,
pois nem todos aguentam uma brincadeira e alguns podem reagir de maneira agressiva. É importante lembrar que os anos 60 eram bem diferentes, e na época, atitudes discriminatórias, como as da professora que desmereceu Ben por conta de sua cor, eram muito mais comuns e aceitas sem grandes repercussões. Se fosse nos dias de hoje, uma atitude como essa provavelmente resultaria em uma ação disciplinar severa, mas naquela época, as pessoas podiam fazer esse tipo de comentário sem sofrer qualquer consequência significativa. Com o tempo, Joe acaba desviando Ben para o mau caminho, apresentando-o a algumas pessoas perigosas e até vendendo um canivete para ele. Ao mesmo tempo, Sonia, com muito esforço, consegue comprar as roupas novas que Ben havia pedido. No entanto, quando Ben vê as roupas em cima da cama, ele as despreza e as joga no chão, preferindo brincar com o canivete. De manhã, quando ele desce para o café, Sonia pergunta por que ele não está usando as roupas novas, e Ben, revoltado, diz que não vai usá-las, o que gera uma discussão intensa entre eles. Durante a discussão, Ben se exalta e chega a ameaçar sua mãe. Curtis, seu irmão, intervém e o impede de piorar a situação. Nos dias seguintes, o comportamento de Ben só piora. Em uma nova discussão com Joe sobre a música que deveria tocar no rádio, Ben perde o controle e, em um momento de raiva, apunhala seu amigo. Felizmente, a lâmina do canivete bate no cinto de Joe e se quebra sem causar ferimentos. Assustado com suas próprias ações, Ben corre para casa e se tranca em seu quarto. Lá, ele pega uma Bíblia e pede a Deus para tirar a raiva que carrega dentro de si. O que acontece em seguida pode ser interpretado como um milagre, já que, se o canivete tivesse ferido Joe, Ben provavelmente teria sido preso ou enviado para um internato para jovens infratores. A raiva que Ben sente parece ser a consequência de anos de bullying e preconceito. Ele, provavelmente, queria ter roupas legais e ser aceito, tentar finalmente se enturmar e se sentir popular, algo que nunca teve a oportunidade de experimentar em sua vida até aquele momento. O processo de autoconhecimento e mudança ainda estava em andamento, e ele precisava de ajuda para superar os sentimentos de raiva e frustração acumulados. 4 anos depois, Ben alcança um dos maiores objetivos de sua vida. Ele consegue ingressar na faculdade de medicina, com o sonho de se tornar um médico realizando-se. Talvez ainda mais significativo, ele também fez as pazes com sua mãe, Sonia, que o apoiou durante toda a jornada, desde os momentos mais difíceis até agora. Durante uma aula de anatomia, o professor começa a explicar a complexidade do cérebro humano. Ben, sempre fascinado pelo potencial do corpo humano, se impressiona de tal forma que decide que quer se tornar um neurocirurgião. Ele começa a se dedicar ainda mais aos estudos, agora com foco renovado. Além disso, Ben começa a namorar uma garota chamada Candy, que, além de ser muito simpática, é uma talentosa violinista. Em uma conversa entre eles, Ben compartilha sua preocupação com o desempenho acadêmico. Ele admite que suas notas não estão tão boas quanto as dos outros alunos e teme perder sua bolsa de estudos. Candy, percebendo sua angústia, lhe dá um conselho valioso. Ela sugere que Ben passe mais tempo lendo do que assistindo às palestras. Candy lembra Ben que, desde os tempos de escola, ele sempre se saiu melhor quando se dedicava à leitura, ao invés de simplesmente assistir às aulas. Ela acredita que, se ele seguir esse caminho, poderá melhorar seu desempenho e alcançar seus objetivos. E após semanas de esforço concentrado, ele enfrenta a prova de química. Quando as notas são divulgadas, Ben comemora com alegria, pois conseguiu um A, o que é uma grande conquista, especialmente em uma disciplina como química. Na faculdade, facilmente entra no top 10 das coisas mais difíceis da vida. Após se formar, Ben se casa com Candy e dá mais um passo rumo ao seu sonho. Ele decide tentar uma vaga na residência de neurocirurgia do Hospital Johns Hopkins, um dos lugares mais prestigiados para especialização médica. Durante a entrevista, o entrevistador, ciente de que há 125 candidatos competindo por apenas 2 vagas, pergunta Ben o que o torna digno de ser aceito. Inicialmente, Ben fica sem saber o que responder, mas Ben consegue a vaga na residência em neurocirurgia que tanto desejava. No entanto, ele ainda enfrenta obstáculos, como preconceito racial e a arrogância de médicos mais experientes que se recusam a reconhecer seus erros. Mas Ben, em vez de se abater, escolhe reagir de uma maneira notável. Ele decide entregar flores para a enfermeira que o discriminou, mostrando que a atitude de um verdadeiro herói é, muitas vezes, a de agir com bondade mesmo quando é alvo de injustiça. Em um dia crítico, todos os neurocirurgiões do hospital estão em alerta. Um paciente chega com ferimentos graves e precisa de uma cirurgia de emergência no cérebro para sobreviver. No entanto, a lei proíbe que residentes realizem operações sem a supervisão de um neurocirurgião experiente. Diante da situação, Ben decide desafiar as regras e realiza a cirurgia sozinho para salvar a vida do paciente. Felizmente, a operação é um sucesso.
No entanto, logo após o procedimento, o cirurgião-chefe o chama em sua sala para repreendê-lo, alegando que Ben colocou o hospital em risco ao operar sem autorização. Porém, para surpresa de Ben, o chefe lhe dá um aperto de mão e elogia seu trabalho, dizendo que, apesar dos riscos, Ben tomou a decisão certa e conseguiu salvar uma vida. A coragem necessária para realizar uma cirurgia tão complexa, sabendo que o menor erro poderia ter consequências catastróficas, mostra o nível de bravura que Ben possuía, algo digno de um verdadeiro super-herói. Nos anos seguintes, Ben é promovido a neurocirurgião-chefe da ala pediátrica e continua a realizar milagres. Ele salva muitas crianças que haviam sido dadas como perdidas pelos outros médicos, ganhando reconhecimento e respeito por seu trabalho. Além disso, Ben tem uma família com sua esposa Candy, com quem tem 2 filhos, e ela está grávida de gêmeos. Um dia, Ben é chamado para atender uma garotinha chamada Cynthia, que sofre de convulsões violentas. Após uma avaliação cuidadosa, ele sugere uma cirurgia extremamente arriscada, remover o hemisfério esquerdo do cérebro de Cynthia, o que, embora deixe sequelas, pode ser a única maneira de interromper as convulsões. Os pais de Cynthia, embora temerosos, aceitam a proposta de Ben, confiantes de que essa é a melhor opção disponível. A cirurgia é longa e arriscada, mas após várias horas de procedimento, Cynthia acorda e, para a alegria de seus pais, reconhece-os e consegue se comunicar com eles normalmente. Enquanto isso, os repórteres continuam a buscar respostas de Ben sobre como ele foi capaz de realizar os milagres cirúrgicos que marcaram sua carreira. Mais tarde, Sonia chega à casa de Ben para visitar seus netos e matar a saudade da família. Já à noite, Candy acorda seu marido para avisar que os gêmeos estão prestes a nascer. Ele corre com ela para o hospital e fica esperando, enquanto outro médico realiza o parto, já que não é recomendado que um médico atenda um familiar devido a questões éticas e outras implicações. Algumas horas depois, o doutor se aproxima de Ben para informá-lo que Candy está bem, mas, infelizmente, os gêmeos não sobreviveram. A notícia abala profundamente Ben, mas ele tenta se manter forte para continuar suas atividades, já que muitas outras vidas dependem dele. Refletindo sobre isso, a ética de evitar que médicos atendam familiares faz sentido, pois se Ben tivesse sido responsável pelo parto e os filhos tivessem falecido, ele provavelmente carregaria essa culpa por toda a vida, o que poderia até afetar seu relacionamento com Candy. Algum tempo depois, um médico de um hospital na Alemanha entra em contato com Ben, pedindo sua ajuda para tentar separar 2 gêmeos que nasceram unidos pelo crânio. Ao voltar para casa, Ben conversa com sua esposa sobre a possibilidade de realizar essa cirurgia, já que, até então, gêmeos assim nunca foram separados com sucesso, sempre há a perda de um dos bebês devido ao sangramento. Mesmo assim, Ben decide aceitar o desafio, pois não quer que as crianças fiquem presas uma a outra pelo resto da vida. Então, ele viaja para a Alemanha para conhecer os gêmeos, e os pais deles logo manifestam o desejo de não ter que escolher entre um dos filhos. Ben explica que a razão pela qual um dos bebês não sobrevive é o sangramento que ocorre após a separação, já que a medicina ainda não descobriu uma forma de estancar o fluxo sanguíneo. Mesmo assim, ele promete que fará todo o possível para encontrar uma solução e salvar ambos. Após esse período, Ben retorna aos Estados Unidos e dedica meses de estudo intenso na tentativa de encontrar uma maneira de interromper o sangramento, mas se vê sem respostas. A frustração o consome, e ele começa a considerar desistir. Porém, seu colega de trabalho lembra de sua excelência, dizendo que ele é o melhor neurocirurgião pediátrico do mundo e que, se ele não conseguisse, ninguém mais conseguiria. De volta para casa, Ben conversa com sua mãe sobre sua dificuldade em encontrar uma solução. Ele admite que está enfrentando um bloqueio mental e, após uma breve reflexão, sua mãe percebe que Ben tem medo de que esses gêmeos morram, assim como seus filhos faleceram. Ao identificar esse medo, Ben finalmente compreende o que estava atrapalhando seus pensamentos e consegue desenvolver uma solução: parar temporariamente os corações dos bebês para evitar o sangramento até que a separação fosse concluída. No entanto, ele só teria 1 hora para realizar essa etapa crucial da cirurgia. Assim, no dia 5 de setembro de 1987, Ben organiza uma equipe de 49 profissionais altamente capacitados e eles se preparam para a operação. A primeira etapa da cirurgia é parar os corações dos bebês. Em seguida, a equipe começa a reconstruir os vasos sanguíneos de cada um para evitar hemorragias quando os corações forem reativados. Após 26 horas intensas de cirurgia, os bebês são separados com sucesso. Na sala de espera, Ben reencontra os pais e compartilha a boa notícia de que tudo deu certo. Eles o abraçam emocionados e agradecem. Com esse feito, Ben entra para a história da medicina como o primeiro médico a ter sucesso na separação de gêmeos unidos pelo crânio. Ele poderia ter simplesmente recusado a cirurgia devido aos riscos, mas por sua coragem e perseverança, Ben Carson conquistou um feito histórico, salvando as vidas de 2 bebês e revolucionando a cirurgia pediátrica.
Já aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações.